Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa da terceira temporada do T-Move. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Hoje a nossa convidada é muito especial. É a professora doutora Liane Tarouco. A professora Liane é graduada em licenciatura em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1970. Mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluído em 1976. E doutorado em Engenharia Elétrica, Sistemas Digitais pela Universidade de São Paulo, em 1990. Atualmente, a professora Liane é convidada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em Informática na Educação nos seguintes períodos. De 1997 a 2000, a professora Liane foi coordenadora. De 2000 a 2003, coordenadora substituta. E de 2017 a 2020, retornou a ser coordenadora. Atua como docente junto ao programa de pós-graduação em Informática na Educação, desenvolvendo pesquisas em mundos virtuais imersivos, aprendizagem experimental, metodologias ativas e mobile learning. Desenvolve também atividade de pesquisa na área de ciências da computação, com ênfase em gerência das redes de computadores. Possui uma extensa produção científica de artigos nacionais e internacionais, vários livros publicados, sendo autora do primeiro livro sobre redes de comunicação de dados no país. Professora Liane, muito obrigada por estar aqui conosco no T-Move e seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço o convite, foi uma honra ter recebido esta oportunidade de interagir com vocês e conversar um pouco sobre aquelas coisas que me são caras, né, na trajetória de uma professora, né, no mundo da informática. Sim. Professora, nós temos uma pergunta que é o que dá título ao nosso programa e assim, todos os entrevistados passam por ela. Então, Liane, o que te move? Bem, eu me defino como uma pessoa curiosa, sempre fui. O que eu não sabia sempre me atraía e quanto mais aprendo, quanto mais eu tomo conhecimento das coisas, mais eu descubro o que me falta saber. É uma curiosidade perene, uma vontade de aprender continuamente.
mas eu também me esforço para não ser um poço de conhecimento, ou seja, joga o conhecimento lá dentro e ele fica lá criando mofo. Não, me agrada também compartilhar isso que eu aprendi. Por isso, essa atividade como professora, orientadora, é muito gratificante para mim, porque eu consigo fazer com que outras pessoas cheguem mais rapidamente ao conhecimento que eu hoje estou num patamar, digamos assim, já acumulei bastante substancial. Então, é isso que eu sou. Eu gosto de aprender, gosto de compartilhar o meu saber com os meus alunos, meus orientandos, e isso me deixa bastante feliz. Perfeito. E quem é a Aliane que não está no Lattes? Bem, o Lattes representa a minha face profissional, mas ela não é tudo que eu sou. Eu tomei uma decisão ainda quando eu estava na graduação. A física era um curso muito difícil e eu via frequentemente na segunda-feira colegas chegando com pilhas de livros que eles tinham passado estudando no fim de semana, etc. Eu já trabalhava também naquela época, precisei trabalhar e enfrentava aquele curso tão difícil. Dos 40 que entraram, só 4 se formaram. E eu me perguntei, meu Deus, como é que eu vou me virar? Né? Como é que eu vou viver neste mundo? Ao mesmo tempo, eu via alguns professores, quando eu era bolsista, fazia plantão no domingo, chegar lá e trabalhar. Quando eu via portas se abrindo, fechando no Instituto de Física, gente indo trabalhar, eu perguntava, meu Deus, no domingo, o que eles vêm fazer aqui? Será que não tem nada melhor para fazer? E via pessoas também, já no estado bem importante da sua carreira, eu achava solitárias. E eu pensei, eu não quero isso para mim. Eu quero os dois. Eu quero a carreira e eu quero uma vida familiar, social. Então, não vou me dedicar assim ao estudo a ponto de ignorar o resto. Então, eu fazia questão, no fim de semana, eu tinha um namorado, sair, passear, festejar, encontrar com amigas, e, ao mesmo tempo, claro, me dedicar muito para o estudo, né? Não era usual, eu ia estudando até as 2, 3 horas da madrugada para dar conta de trabalho, estudo, né? Então, essa é a Liane que não está no Lattes. É uma profissional que não quis abdicar da sua vida pessoal em prol da carreira, mas que se dedicou bastante à sua carreira, como o Lattes mostra, porque eu hoje olho para trás e acho que tomei as decisões certas, que estou tendo uma vida bastante gratificante. E foi muito difícil encontrar esse equilíbrio? Exigiu bastante de mim, né? Como eu disse, eu precisava trabalhar, então para me sustentar, até eu tinha perdido meu pai, então a mãe podia me dar casa, comida, mas o resto, livros, suporte para a festa, eu tinha que. Então, em seguida que eu fiz 18 anos, eu saí em campo para procurar emprego. Então, o tempo era pouco. Eu voltava de noite para casa, né? Eu ia estudar. Eu tinha que estudar muito. Então, eu tinha um quartinho lá nos fundos da minha casa, onde eu montei um pequeno escritório e eu ficava estudando. E a mãe sempre levantava de madrugada para ver o que estava acontecendo comigo. Às vezes, se eu estava acordada ainda, ela me trazia um copo de leite, umas bolachinhas. Mas, às vezes, ela me encontrava dormindo com a cabeça na mesa. Nossa. Eu tinha dormido de cansada. Eu pensava, vou só dar uma pestanazinha, né? Acabava ferrando no sono. E aí ela me acordava e me dizia para ir para a cama. Então, esse foi o preço que eu tive que pagar, né? Estudar muito em horários que seriam de descanso. Isso até acabou
me custando a saúde. No meio da faculdade, eu tive uma doença grave. Eu era muito magrinha, muito chata para comer e tal, mas consegui, levando. E até hoje eu sou assim. Eu sou mais vespertina ou noctívora do que diuturno maternal. Então, eu gosto de estudar de noite. Então, muitas vezes eu vou até 1, 2 horas da madrugada estudando, especialmente quando eu tenho um artigo para terminar, uma tese para ler, um novo assunto para estudar. Então, é o horário. O horário é que é crítico. Às vezes eu suspiro e digo, eu gostaria de ter uns 2 ou 3 clones de mim mesmo. O clone Liane, que vai cuidar das orientações, o clone Liane, que vai estudar, que vai ler os artigos que estão sendo publicados, ou o clone Liane, que vai escrever artigos, capítulos de livros, etc. Ou o clone Liane, que vai preparar aulas, deixar o espaço lá. E, claro, o clone Liane, que vai estar aqui com a minha família, fazendo uma série de coisas e interações que são necessárias. Nossa, que lição de vida, que coisa linda ouvir a sua trajetória. Professora Liane, a senhora é uma das pioneiras da internet no Brasil, numa época onde não existiam muitas mulheres nessa área. Eu gostaria que nos falasse um pouco dessa sua trajetória e se em algum momento nessa caminhada a senhora teve maior dificuldade por ser mulher. Bem, quando eu comecei, havia muito pouca gente que tinha conhecimento da área de informática e computação. Eu, inclusive, na época eu trabalhava no DEMAI, né? E eles estavam pensando em comprar um computador, selecionaram alguns funcionários e mandaram fazer um curso de programação. Segundo me informaram na época, eu fui a primeira mulher a fazer um curso de programação aqui no Rio Grande do Sul. Era uma coisa que poucas pessoas, né, se aventuravam, era difícil, eles faziam aqueles testes de lógica, matemática, para ver se a pessoa tinha aptidão para aquilo, e eu adorei, simplesmente adorei, e mergulhei, né? Fui buscar novos cursos na universidade, então havia tão pouca gente que fosse capaz de programar que não havia distinção se era homem, se era mulher, etc. Né? A gente era demandado. Mas, tanto é que logo que eu terminei a faculdade, eu tive uma oportunidade de entrar na universidade já como professora, embora a gente, naquela época, fosse um misto de professor e analista e programador. A gente fazia de tudo. Desenvolvia programação, preparava aulas e tudo mais. Mas, aos poucos, a gente começa a se dar conta daquelas barreiras invisíveis quando começa a crescer e aspirar, por exemplo, a um cargo de chefia. Na universidade, todo mundo ganha a mesma coisa, então não tem como haver essas distinções, mas para cargos de chefia, sim. Então, eu sentia que, às vezes, havia cargos que eu achava que merecia, mas eram colegas que eram convidados. Mas eu sempre fui muito incisiva no que eu queria. Lembro de uma época que havia um cargo que eu almejava e o diretor convidou um colega, que era mais antigo que eu até, mas não era mais competente. E aí o diretor se explicou para mim, dizendo, olha, convidei fulano, que ele é mais antigo, mas vocês têm que apoiar ele, tinha eu e outra colega, porque o fulano sem o apoio viril de uma mulher não é nada. Nossa. Aí, bom, depois de um tempo ele saiu, foi fazer um outro curso, convidou um outro colega, muito querido também, mas eu também achava que eu tinha mais garra e mais força, mas eu não questionei. Mas aí, que eu não fiquei sabendo a tempo. Quando esse se afastou para fazer um curso, eu fiquei sabendo a tempo. Eu fui para o diretor, sentei na frente dele e disse, eu quero esse cargo, porque eu acho que eu tenho mais condições de exercer. Aí ele olhou para mim e pensou, disse, tá bem,
eu vou te dar. Mas eu vou ter que enrolar um outro colega para quem eu já tinha prometido. Nossa! Ou seja, embora eu já naquela época tivesse, digamos, despontando, publicando muito, sendo conhecida, organizando cursos de especialização e tudo mais, não era o primeiro nome a lembrar, né? Mas eu peguei meu cargo que eu queria e fui avançando. Na informática em si, esse crescimento era mais complicado, de fato, porque a gente sentia, houve até um concurso uma vez, onde nenhuma mulher foi aprovada. E eu tinha o maior currículo de todos. Aí eu passei para a faculdade de educação, abri uma vaga de titular. Uma colega se aposentou e disse, vem para cá, porque é titular em tecnologia na educação, e tu é a pessoa certa para o lugar. Eu digo, bom, vamos lá, né? E aí tem muito mais mulheres do que homens. Uhum. Foi mais, digamos assim, mais igual o tratamento. Mas a gente percebe, por exemplo, percebia que colegas que começavam a ter filhos eram olhadas assim com certo viés, mais um filho, lá vai ela se afastar de novo, né? Uhum. Ou mulheres que não podem ir a congresso porque não tem com quem deixar os filhos, o marido não gosta. Então, esse tipo de situação eu percebia. Eu tratei de me organizar, né? Arrumar um bom suporte familiar, uma babá para cuidar dos meus filhos, para que eu pudesse, né, se precisasse sair para um congresso, viajar, eu viajava muito, eu tivesse certeza que meus filhos estavam bem cuidados, né? E, claro, minha mãe, minha sogra moravam na cidade, também ajudava a dar uma olhadela nas crianças quando necessário. Mas a gente tem que se organizar, porque é inegável que a mulher tem demandas que o marido não tem, por exemplo. Uhum. Se a criança fica doente e não pode ir para a creche, quem é que vai tratar de, se não tem uma babá, de cuidar da criança em casa? É a mulher, né? Então, esse tipo de diferença faz com que as mulheres sejam encaradas como menos disponíveis quando delas se necessitar. Professora Liane, quanto tempo se passou, né, desde desse fato ocorrido? E a gente percebe que, infelizmente, ainda acontece. Aqui na UFSM, nós temos uma gestão diversa. Né? Nós temos uma vice-reitora e temos muitas mulheres em cargos de chefia. Né? Mas a gente sabe que, em termos de país e de mundo, isso ainda acontece. Né? As mulheres competentes, com um currículo maravilhoso e acabam, às vezes, ficando lá no cantinho para homens assumir cargos de chefia. E, infelizmente, isso, né, ainda acontece. Eu acho que diminuiu um pouco nesse, né, decorrer de anos, mas ainda acontece. A senhora concorda? Sim, a gente na universidade tem uma situação privilegiada, mas os problemas que eu citei acontecem. Tem creches, a URGS tinha uma creche magnífica, mas se a criança está com febre, ela não pode ficar lá, sob o risco de contaminar as outras crianças, então não pode levar ela para a creche, para a maternal, etc. Então, a gente tem que se organizar. Eu abri mão de muitos confortos materiais, como ter um carro zero, uma casa na praia, que sei lá, né? Para pagar uma pessoa que ficasse cuidando dos meus filhos, uma boa pessoa. Né? Empregada, e tinha uma que cuidava das crianças enquanto eles eram pequenos. Então, isso me custou economicamente, mas valia a pena porque era o que me dava essa tranquilidade. Algumas mulheres não fazem isso, né? E elas necessariamente vão ser prejudicadas porque elas vão ter que se envolver com a criação dos filhos e principalmente os problemas de doença dos filhos na primeira infância. E esses são os problemas
que vem, né? Quando a gente menos espera, as crianças na creche, no jardim, pegam viroses, aquilo é um caldo, né? E quem é que vai cuidar delas? Esse é um problema que a mulher tem que buscar resolver. Claro, quem está no nosso patamar de professor universitário tem mais facilidades, até poder econômico para recrutar esse apoio. Agora, infelizmente, às vezes nas empresas, em outras funções, isso não acontece. Então, se a mulher não conta com o apoio familiar, ela tem essa desvantagem forte contra si. Sim, agora o Jean pegou os dados da UFSM em função gratificada, é praticamente o mesmo tanto de homens e mulheres, homens 237, mulheres 219. Realmente dá para considerar um privilégio, né, professora? Sim. Professora Liane, a senhora, em 2014, organizou, juntamente com outros pesquisadores, a obra Objetos de Aprendizagem, Teoria e Prática, que reúne material de apoio e suporte para a capacitação de docentes, com vistas à produção de objetos de aprendizagem. O que são esses objetos de aprendizagem? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho para nós sobre essa obra. Bem, os objetos de aprendizagem, eles foram uma proposta do David Willey, a tese de doutorado dele, e definidos de uma maneira informal como qualquer coisa que entretém o aluno em até 15 minutos. Então, pequenos módulos que podem ser combinados conforme a demanda de aprendizagem. O fato de serem pequenos módulos facilita a atualização deles. Se eu tenho um conteúdo educacional grande, às vezes mexer nele tem maiores dificuldades, ao passo que pequenos objetos podem ser colocados num repositório e, dentro da filosofia atual de recursos educacionais abertos, podem ser recuperados. Então, o professor que vai preparar uma unidade de aprendizagem, ele tem à sua disposição uma quantidade grande desses pequenos módulos. Mas não é só o fato de serem pequenos. A tecnologia que começou a estar disponível de multimídia e interatividade foi amplamente usada nos objetos de aprendizagem. Então, isso é uma característica deles, o fato de usarem vídeo, animação, imagens, áudio e terem opções, perguntas, questionamentos para que o aluno se manifeste e, então, uma interatividade é estabelecida. E isso é um fator extremamente importante no envolvimento, na motivação do aluno e na qualidade da aprendizagem que ele vai construir ao longo da interação com o objeto de aprendizagem. Porque a aprendizagem passiva, né, nos moldes tradicionais, onde o aluno só assiste uma aula ou atualmente só vê uma videoaula, ela não é a melhor forma de promover uma aprendizagem real, significativa. Tem que haver aprendizagem ativa. E os objetos de aprendizagem, então, tinham essa possibilidade. Com um punhado lá de objetos de aprendizagem num repositório, era possível, inclusive, construir uma trilha personalizada. O aluno precisava mais de certos conteúdos do que outros, e eles eram disponibilizados. Outra característica é que eles eram construídos para serem portáteis, ou seja, poderem ser visualizados e trabalhados em diferentes tipos de dispositivos, computador, tablet, celular. Então, isso também tornava o seu uso mais fácil e disseminado. A interatividade estava necessariamente relacionada com um feedback imediato, quer dizer, qualquer coisa que o aluno digitasse e informasse para o objeto de aprendizagem, em última análise é um pequeno módulo de software, ele tinha um feedback na hora, e esse feedback imediato também promove uma aprendizagem de melhor qualidade.
Então acontecia uma praxe, ali ele aprendia a teoria, a prática, a teoria, conseguia repensar aquilo, a resposta que ele tinha dado, A refletir teoria sobre. que o objeto apresentava era imediatamente colocada em prática através de testes, de perguntas instigadoras de reflexão e assim por diante. Então, não colocava o aluno como um acumulador de fatos e conhecimentos que mais facilmente seriam esquecidos por não terem sido usados, né, tão logo fossem adquiridos. Nossa, que interessante. Professora, nós estamos nessa época de chat GPT, realidade virtual, a inteligência artificial, que a gente está todo momento ouvindo sobre a inteligência artificial, mas nós também vivemos numa realidade de escolas de educação básica, públicas, sem infraestrutura nenhuma, escolas sem banheiro, sem bibliotecas, escolas sem telhados, chovendo dentro. Esses avanços tecnológicos algum dia chegarão na escola pública? Bem, a questão de infraestrutura é uma realidade, especialmente nos países em desenvolvimento, né? Mas o que levantamentos mostrados na pandemia evidenciaram foi que, de um modo ou de outro, os alunos conseguiram colocar as mãos em dispositivos tecnológicos. O celular foi, sem dúvida, o elemento-chave nisso, e os professores, bem ou mal, né, com muita dificuldade, porque foi de repente, né, que eles receberam aquele encargo, conseguiram construir recursos online e estratégias que envolvessem. Levantamentos feitos pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil mostram que na escola pública mesmo, um número elevado, mais de 90% dos estudantes declara que usa o celular para acessar a internet. Então, esse uso não é predominantemente nas escolas, porque muitas escolas, inclusive, proíbem o uso do celular dentro da escola, porque funciona como um elemento de distração e porque eles não têm banda passante. Mas é um começo. Há iniciativas, né? Por exemplo, na semana passada, eu assisti um seminário do MEC, onde um representante do Paraná disse que no estado do Paraná 100% das escolas têm acesso à internet. De modo geral, esse acesso está presente no Brasil como um todo, principalmente na zona sul do país, mas muitas vezes é um acesso só para assuntos de gestão, né? Então, realmente, acesso para os alunos não é tão comum. Mas os alunos vão acessar a rede da vizinha, da lanchonete, de algum lugar, eles dão um jeito de conseguir acessar. Durante a pandemia, houve vários programas onde, digamos assim, o pagamento do próprio acesso à internet foi disponibilizada. Quer dizer, tem um movimento de investimento em infraestrutura acontecendo, é devagar, está aquém das necessidades, mas existe. Escolas estão recebendo hoje os Chromebooks, muitas escolas, né? Então, isso permite que os alunos peguem do armário e levem para dentro da sala de aula para usar atividades. O MEC está investindo num programa de repositório de recursos educacionais abertos, vários exemplos de aulas, objetos de aprendizagem são colocados. Os professores, que não basta ter a tecnologia, eles precisam saber usar, é claro. Então, também estão recebendo as capacitações. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos a figura dos NEADs, da Secretaria de Educação, que continuamente oferece cursos. As universidades, Santa Maria, por exemplo, oferece cursos de especialização, apoiados pelo MEC, pela UAB, Universidade Aberta do Brasil, além de parcerias com a iniciativa privada. Várias empresas
investe no desenvolvimento de conteúdo educacional digital, que pode ser acessado a partir desses celulares. Então, são pequenas gotas de água que não caem exatamente num deserto, que não é tão ruim, mas que minoram o problema que, sem dúvida, existe da falta de recursos. Sim. Professora, então, o uso da tecnologia, ela chegou nas escolas, é um fato. Mas como essa tecnologia pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem? Bem, em primeiro lugar, que a gente tem que olhar a característica do público-alvo. Uhum. O público-alvo é aquilo que foi chamado aí por um autor de nativos digitais. Hoje esse termo está um pouco deixado de lado, tem nuances, né? Mas a característica é que as crianças sabem usar a tecnologia. Muitas vezes a gente, como pais ou como professor, ganha o auxílio do filho, da filha, para descobrir como usar determinada particularidade no celular. Então, eles têm essa característica. Eu já vi vídeos encantadores de crianças, assim, de 1 aninho e meio, que pegam o celular e fazem aquele movimento de expandir ou de rolar. Tem até um vídeo bem interessante que mostra um bebezinho sentado, assim, 1 ano e meio mais ou menos, e aí colocam uma revista e a criança passa a mão assim para virar a página ou faz aquele movimento de expandir e nada acontece e ela fica espantada. Ela, com o dedo, cutuca a página da revista, olha para o dedo, como que surpresa que não esteja funcionando, cutuca a própria perninha. Não, o dedo está funcionando. Então, o título do vídeo era Revista, um tablet que não funciona. Então, essa é a característica da geração atual. Outra característica, aí já um pouco negativa, é o fato de que, é a geração TikTok, que chamam, né? De coisas curtas, eles não têm mais a capacidade de se concentrar por um longo período de tempo numa única atividade. Isso, de certa maneira, aconteceu com a introdução e disseminação da TV. Eu lembro de um diretor de TV, uma vez com quem eu estava conversando, ter dito que, na época dos filmes, as tomadas eram longas, né? Na época da TV, a cada 4 ou 6 segundos, tem que trocar, né? A câmera está num novo ângulo, né? E isso não consegue ser batido pelo professor, né? Não seja numa videoaula, seja no presencial. É um novo contexto. Então, o que tem que ser feito? Primeiro, se dá conta de que os alunos não são todos iguais, alguns sabem coisas que, se a gente explicar, vai enchê-los de tédio. Então, uma aprendizagem por demanda é mais apropriada, tem que ser. Então, uma personalização nos recursos. E esse mundo de chat GPT, de recursos educacionais abertos, oportuniza que a gente possa oferecer isso. Outra característica é que, como eu disse antes, o aluno assistir passivamente uma videoaula, mesmo uma aula presencial, ele dorme, né? Já dormia antigamente, a gente tem aquelas piadas do professor que lá pelas tantas atira um apagador na cabeça do aluno que está dormindo, né? Então, a aprendizagem ativa agora é mais facilitada, mas tem que ter os recursos para isso. O professor tem que criar situações em que o aluno assista um vídeo, leia um texto e logo em seguida faça alguma coisa com aquilo que ele viu, que ele aprendeu. Então, temos perguntas do tipo mais básico: você identificou tal e tal situação? Né? E perguntas de reflexão: dada tal situação no texto, no livro, o que você pensa, né, do uso desta solução em tal outra situação ou na sua vida? Então, perguntas instigadoras de reflexão são importantíssimas para envolver o aluno. Outra característica é que as redes sociais estão aí, os alunos são experts nisso, então a colaboração fica facilitada. Redes sociais foram usadas durante a pandemia, né, mais do que qualquer outra coisa.
mais do que e-mail, né? Porque os alunos já não usam, não é mais uma geração de e-mail atualmente, é uma geração, né, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, etc. Então, essa colaboração, ela vai funcionar como um apoio coletivo e comunitário, onde alguém tem fóruns, eu mesmo hoje costumo usar fóruns, quando eu tenho uma dúvida sobre determinada tecnologia, eu posto lá a pergunta, ou vou no Google e pergunto como é que a gente faz para resolver esse problema, e normalmente eu sou direcionada para algum fórum onde há comunidades de aprendizagem, de professores ou de especialistas que vão dar dicas. Então, essas dicas são preciosas também. Outra característica é que, na geração atual, eles aprendem onde quer que estejam. Eu tive um dos meus alunos que ele fez uma experiência interessante, os alunos da cadeira de introdução a algoritmos, que tinha uma taxa de reprovação e evasão altíssima, ele começou a produzir pequenos vídeos, objetos de aprendizagem, que replicavam o que tinha sido apresentado na aula e colocava disponível. Então, os alunos vinham, assistiam a aula e baixavam para o seu celular. E junto, eles baixavam perguntas. E eles viam os pequenos vídeos e respondiam essas perguntas por SMS, isso faz bastante tempo. E ele via pelo horário que muitos faziam isso no ônibus, quando estavam indo para casa. E eles se sentiam envolvidos, empoderados, né? Porque quando eles chegavam na escola no dia seguinte, o sistema detectava a presença do celular e gerava uma mensagem para eles dizendo: o seu exercício ou resposta de ontem já tem feedback. Então, eles se sentiam vistos, acompanhados, e a taxa de reprovação e evasão caiu à metade. Então, são coisas que a tecnologia favorece. Claro, dá muito trabalho construir, né, esse material e essas situações, mas vale a pena. Adicionalmente, a gente sabe que o cidadão do século XXI tem que ser alfabetizado digitalmente. A fluência digital vai ser uma peça-chave em conseguir emprego, em ser bem-sucedido no emprego, em viver no mundo onde ser safo em lidar com a tecnologia é relevante para não ser enganado por fraudes, né, e etc. Então, é dever da escola preparar o aluno para viver num mundo onde as ferramentas digitais vão ser cada vez mais presentes e ele precisa saber lidar com elas e precisa saber se defender, né, viver defensivamente no mundo onde ele vai ser roubado, não só fisicamente, mas através da internet. Professora, a senhora deu o exemplo, né, da criança na tela, né, de 1 ano e pouco na tela, já manuseando o celular. Eu tenho uma preocupação muito grande, assim, ó, com a criança da mais tenra idade, sendo colocada, exposta às telas desde a mais tenra idade por horas a fio. E no final do ano passado, nos Estados Unidos, famílias processaram empresas de mídias sociais por expor conscientemente crianças a produtos inadequados e prejudiciais, levando-os à dependência, causando malefícios da mesma forma que uma dependência química, por exemplo, com o uso de drogas. O que a senhora pensa sobre isso? Bem, essas preocupações não são infundadas, é claro. O uso excessivo e descontrolado realmente pode causar uma série de problemas, ansiedade, depressão, as oportunidades de bullying são notórias, né? Também dificuldade depois para dormir, há quem diga que ficar olhando a tela azul dificulta dormir. A baixa estima, as pessoas não se aceitam como são, elas querem uma versão Facebook de si mesmo,
bonita, editada, né, em situações maravilhosas. Parece que todo mundo que convive nas redes sociais tem uma vida glamourosa, e quem tem uma vida normal se sente prejudicada por isso. Então, é claro, existe a necessidade de controlar, principalmente pelo público jovem, o uso de informações. Tem redes que são notórias por divulgarem coisas de péssima qualidade e muito pornográficas, inclusive a pornografia infantil. Mas eu vejo os pais como responsáveis também. Quando meus filhos eram pequenos, eles tinham um computador para uso, eu instalei o software de antivírus que também tinha funcionalidade de controle parental. Então, havia ali uma especificação automática pelo software de quais sites a minha filha podia acessar ou não. E, por outro lado, isso tem uma diferença, digamos assim, não tem uma diferença muito grande com o impacto negativo da TV. Vejam, quando a TV começou a chegar em todas as casas, a gente também tinha a situação das crianças que não iam mais brincar, ficavam sentados na poltrona assistindo desenhos animados, alguns não muito bons, que incutiam mensagens de violência, mas atualmente as novelas, é um nojo, uma podridão, muitas novelas, elas dilapidam o caráter das crianças, banalizando o crime e maus exemplos, né? Então, há também, nessa outra fase, o exemplo, né, de que a mídia pode causar um terrível mal. Então, os professores têm que orientar, os alunos têm que ser incentivados a um uso consciente, responsável. Isso é parte das necessidades da preparação do aluno para ser um cidadão do século XXI. E os pais precisam se envolver também. Eu reconheço que é difícil, especialmente com adolescentes. Hoje a gente não tem mais controle no celular tão bom quanto tinha na época do computador, de que sites os alunos acessam. Nas escolas, por exemplo, eles têm firewalls, né, que limitam o que os alunos podem e não podem acessar. Mas em qualquer lugar, a gente está no Facebook, por exemplo, e eles colocam intempestivamente fotos, às vezes nojentas, né, que repugnam, até de problemas de pústulas no rosto, no corpo, quer dizer, umas coisas de muito mau gosto que eles enfiam ali, porque parece que eles acreditam que as pessoas têm um gosto mórbido pelo grotesco, pelo anormal, pelo que é, né, fora dos padrões que seriam razoáveis do que uma pessoa aprecia receber. Essa é realmente uma situação em que precisa, para sua solução, da colaboração das empresas, dos pais, dos professores e de um processo de conscientização dos alunos, porque eles vão ser objeto de tentativas de incutir neles ideias, preconceitos, né, que não são apropriados. Eu concordo plenamente com a senhora. Quando eu ouvi a notícia, eu pensei exatamente isso. Eu acredito que as empresas, essas grandes empresas, elas têm sim uma responsabilidade social, mas os pais também têm, né? Ao entregar um celular para uma criança que não tem ainda condições né, uma criança, um bebê, entregar por tempo ilimitado e diminuindo o convívio, o contato, o brincar, o toque, o experienciar, o ralar o joelho, o colocar a mão na terra, é uma responsabilidade dos pais, né? E que os pais precisam estar atentos a isso. Mas não é só dos pais, viu? Não, considerando especialmente a realidade do Brasil, onde muitos pais não têm essa noção, essa
essa condição, é a escola que tem que prover essa capacitação em cibersegurança. Sim. Há um programa desenvolvido na Europa de capacitação em competência digital para docentes, que enfatiza que os docentes têm que adquirir essa capacidade de cibersegurança para poder formar seus alunos em cibersegurança. E cibersegurança envolve não só a defesa contra ataques, malwares, etc., mas também um uso crítico do que está sendo apresentado. Então, esse uso crítico, isso talvez os pais não tenham, todos os pais, pelo menos, condições de resolver, mas os professores têm que assumir essa lacuna, né, na formação dos alunos. Não, e quando eu coloco os pais, não é com a ideia de culpar ou de colocar o dedo, né? Nossa, porque a gente sabe a realidade que às vezes trabalha o dia inteiro, daí chega em casa cansado, daí é mais fácil que a criança esteja quietinha na tela. Mas eu falo pela importância que tem do brincar, a importância que tem dos pais em casa ter um momentinho para estar com o filho, para olhar no olho, para ter o contato e que isso não pode ser substituído pela tela. É muito importante o contato, né? O toque, o olhar. Sim. Tem toda a razão. Professora Liane, em 1976, a senhora obteve o título de mestre em Ciências da Computação, com a dissertação sobre redes de comunicação de dados. Seu trabalho transformou-se no primeiro livro sobre este assunto no país. O livro Redes de Comunicação de Dados foi comprado e distribuído em todas as universidades que tinham cursos de computação. Nos conte um pouquinho sobre a construção desse trabalho e quais frutos foram colhidos após a realização desse trabalho. Pois, quando eu fiz o meu mestrado, eu me interessei, eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro, com um professor, Leonard Kleinrock, que foi um dos pioneiros. Ele foi responsável pela equipe que instalou o primeiro nodo da, então, ARPANET, conectando-se com Stanford. Ele era um homem, né, à frente do seu tempo, digamos assim. E o curso dele de redes me fascinou. Eu assisti aquilo, naquela época nós não tínhamos nenhuma disciplina de redes no mestrado. Eu digo, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Quando eu voltei, eu disse para o coordenador, esquece a tese que eu estava trabalhando, a dissertação em APL, agora eu quero redes. Bom, tá bom, diz ele, só que tu vai ter que te virar sozinha, né? Então, ele até foi meu orientador, né? Professor Daldo Nunes. Ele tinha engenharia eletrônica, então ele podia me orientar nos aspectos mais voltados. Mas eu tive que sair buscando por mim mesmo, porque não tinha ninguém que tivesse feito algo parecido. Então eu fui em manuais, entrei em contato com o pessoal na época da Embratel, que estava começando a montar, né, serviços de teleprocessamento, como a gente chamava. O técnico do nosso computador de grande porte também era um norte-americano que estava trabalhando, prestava serviço, e assim eu ia buscando. Quando eu saía para o exterior, para algum evento, eu sempre voltava com pilhas de materiais. Naquela época a gente não tinha, as revistas chegavam muito atrasadas, né? E assim eu criei a minha dissertação. Depois que ela ficou pronta, houve uma proposta de uma editora, por que não transformar isso num livro? Aí eu trabalhei, transformei num livro, e foi aí que houve aquele concurso do MEC para escolher livros didáticos, porque na época estavam começando os cursos de tecnólogo em processamento de dados e mestrado. E ele, então, se disseminou, se tornou uma espécie de bíblia de redes. Isso me deu um conhecimento muito grande na comunidade e me abriu muitas portas. Eu era convidada para palestras, eu gostava de publicar, de apresentar trabalhos em congresso, e me deixou, então, bastante conhecida. Ainda hoje, quando eu vou em certos congressos, as pessoas veem me... Liane Taroco, posso tirar um selfie? Né? Então,
porque foi um trabalho pioneiro e útil, né? Porque realmente precisava, o teleprocessamento estava explodindo, as redes estavam começando, e tinha que haver um trabalho bom, fácil, em português, didático, que apoiasse a formação daqueles profissionais que estavam sendo preparados nos cursos de nível superior. Depois eu sempre me envolvi também ativamente com a ideia de promover uma rede acadêmica interligando as universidades. Então, desde o início da Rede Nacional de Pesquisa, eu estava envolvida, fiz parte do primeiro comitê técnico, ajudei a preparar recursos humanos para operar a internet, organizava com meus colegas um curso online, né? Era um dos primeiros cursos online que pintou aqui pelo país. Então, graças a essa minha participação intensa na preparação de recursos humanos e apoio à RNP, acabei sendo indicada para a Internet Society, e eles, então, me incluíram no Internet Hall of Fame. A cada ano, eles escolhem cerca de 10 pessoas de vários países que contribuíram de forma, digamos, decisiva e notória para o desenvolvimento da internet. Foi uma grande honra, né? Eu fiquei muito orgulhosa com isso, mas ainda hoje eu estou mais voltada, digamos assim, para o uso da tecnologia na educação, mas ainda isto envolve um bom conhecimento e um bom uso da tecnologia de computação propriamente dito e de redes, porque as redes são essenciais para o uso da tecnologia na educação. E como é que aconteceu a saída da senhora para a educação? Pois eu gradativamente me interessei nas aplicações educacionais, porque na época eu frequentava muito reuniões da Internet 2. Internet 2 foi um movimento nos Estados Unidos que começou por universidades, com a implantação de redes próprias, com cabeamento óptico, alta velocidade. E o que se falava em tais reuniões era que as aplicações educacionais eram as aplicações que mais ensejavam testar novas tecnologias. Por exemplo, a videoconferência desde o início. Ela se popularizou no meio acadêmico mais do que nas empresas, embora as empresas tivessem mais dinheiro para comprar um equipamento de alta performance. Mas soluções como o SilSimi, um softwarezinho desenvolvido pela Universidade de Cornell, permitia a gente fazer videoconferência desde a década de 90. A internet no Brasil começou lá por 89, mas em 90 eu já estava usando, fim dos anos 90, videoconferência para dar uma aula ali no Campus Centro e ter uma turma de alunos lá no Campus do Vale assistindo a aula e fazendo as atividades de laboratório com um tutor. Então, ainda hoje, a gente vê mundos virtuais, né? Tem simulações avançadas, laboratórios virtuais, o próprio uso da inteligência artificial, ele encontra, demanda nichos que apreciam e usam bem o que a tecnologia mais avançada tem para oferecer para promover um processo educacional de melhor qualidade. Então, a educação é o melhor cliente da tecnologia. E por isso eu me interessava. Quando eu comecei a me interessar, eu primeiro pensei, puxa, eu dou uma aula aqui de Fortran, 3 turmas por semana, repito a piada 3 vezes, né? E a mesma coisa, por que não posso implantar um sistema de Computer-Aided Instruction, colocar a parte de exposição de conteúdos ali, os alunos trabalham, e depois eles vêm para a aula para fazer perguntas, para discutir, para fazer exercícios. Foi muito mais criativo, os alunos tiraram melhores notas comparados com outras, gostaram mais, né? Então, eu logo me apaixonei por este uso educacional da tecnologia. E aí, com o tempo, apareceu essa oportunidade de migrar da informática para a educação, porque ocorreu uma vaga de titular e eu fiz concurso, então, e fui aprovada para uso na tecnologia educacional, que a faculdade já tinha
esse movimento e eu dei continuidade e contribuí para expandir. Nossa, professora Eliane, a sua história é inspiradora. Como assim? Eu gostaria de ter mais tempo, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas eu gostaria de saber, professora, quais são os seus projetos para o futuro? Bem, eu me aposentei, né, na universidade, fui aposentada, mas não quis parar. Então, eu voltei como professora convidada, e nessa qualidade eu estou atuando junto ao pós-graduação em informática na educação e continuo dando aula, orientando, fazendo pesquisa, publicando. Quer dizer, a minha vida continua mais ou menos igual e eu gosto disso. Então, os meus planos para o futuro são, na medida em que a minha saúde permitir, continuar sendo produtiva e atuante nessa área e aprendendo coisas novas. Essa semana mesmo tem um evento acontecendo nos Estados Unidos de Best Practices on Education em mundos virtuais. Então, as pessoas estão lá relatando o que estão fazendo com os mundos virtuais, são coisas fantásticas. Os recentes desenvolvimentos em suporte tecnológico para aprendizagem colaborativa são fascinantes. Como é que o professor vai promover o Computer Support Collaborative Learning? São dois temas que me atraem muito e sobre os quais eu estou debruçada no momento e tentando aprender, ensinar e usar. Ai, que coisa mais linda, professora Eliane. Professora, eu lhe agradeço assim, muitíssimo por essa hora de aprendizagem, de encantamento, porque a senhora me encantou. Obrigada. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal Eventos CTE UFSM. Só escrever lá na barra do YouTube Evento CTE UFSM e aproveitar os nossos podcasts. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Você também pode apenas escrever TEMOV na barra de pesquisa do seu navegador e acessar todos os podcasts. Também estamos no Spotify, é só buscar TEMOV UFSM. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída e com muitas aprendizagens, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, até semana que vem. Que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz.